Esse vídeo é uma apresentação da atividade avaliativa da disciplina Biologia do Desenvolvimento do curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso. É sobre a docência do professor Adelson Joel da Silva. E essa apresentação ela é feita por mim, Ana Lúcia, aluna da licenciatura. O tema da apresentação é desenvolvimento inicial em vertebrados, neurulação e ectoderma. É um conteúdo da última unidade da disciplina, a unidade 4. Bom, como já aprendemos ao longo da disciplina, todo animal ele tem origem de uma única célula, que é o zigoto. E aí, esse zigoto, ele é formado durante a fecundação, né? E que ao longo do seu desenvolvimento, ele vai passar por sucessivas diferenciações. E em todos os vertebrados, as características ao longo desse desenvolvimento do embrião, elas são semelhantes na gastrulação. E que só vão se diferenciar conforme essas diferenciações, né, conforme a cada grupo que esse animal pertence, e vai se dar apenas mais tarde, né, ao longo do desenvolvimento. Ou seja, todos os animais ainda, quando são embriões, eles vão compartilhar de características semelhantes, né, características em comum. E aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, né, à medida que esse desenvolvimento vai progredindo, essas semelhanças em comum, elas vão se diferenciando de acordo com a espécie. Bom, nesse trabalho vai ser abordado uma dessas etapas, né, do desenvolvimento, e ela é considerada uma das etapas finais. Essa etapa, ou fase, vai ocorrer após a formação dos folhetos embrionários, né, que são as 3 camadas, né, a endoderme, mesoderme e ectoderme. E como a gente pode ver na figura, aqui a camada da ectoderme, a camada da endoderme, em laranja, e a camada da mesoderme seria essa aqui em amarelo, apontada aqui nessa outra figura. E também nessa fase que vai ser formada a gástrula, que é a neurulação, né, tema, assunto dessa apresentação. E essa neurulação é que forma a neurula, né, que é a fase de formação do tubo neural. Mas o que vem a ser, então, essa neurulação? A temática da nossa apresentação. Bom, a neurulação, ela é um processo que vai ocorrer, é um processo onde o embrião, ele vai se formar, a neurulação, ela é um processo onde o embrião vai formar o tubo neural, né? E esse tubo neural, ele é o primórdio do sistema nervoso central, né? Dos vertebrados. E neste momento em que esse embrião está passando por essas transformações, ele vai ser chamado de, o embrião não, a etapa, né? É chamada de neurula, que é o que a gente viu aqui no outro slide, né? Que é a formação do tubo neural. E essa formação do tubo neural, ela ocorre em duas etapas, digamos assim, de duas formas, né? E a primeira forma é chamada de neurulação primária,
chamada de neurulação primária, que geralmente ocorre em anfíbios, aves e mamíferos e também pode acontecer em outros vertebrados. E a neurulação secundária, ela vai ocorrer exclusivamente em peixes. Bom, essas duas maneiras de formação do tubo neural, ela vai ser variável entre os grupos, né? Porque conforme a gente falou, conforme vai acontecendo o desenvolvimento, esses grupos vão se diferenciando entre si. E bom, na neurulação primária vai ocorrer a formação do cérebro e parte da medula espinhal, né? Ela vai ocorrer nos vertebrados na gastrulação, onde o embrião possui as camadas endodérmicas interna, a mesodérmica intermediária e a ectoderma externa. A mesoderme dorsal e ectoderme se interagem, onde a cor do mesoderma, que é essa cor do mesoderma, é uma porção da mesoderme embrionária, que vai formar a notocorda e estruturas neurais ectodérmicas. Então, ela estimula o ectoderma, né, que está acima dele, e forma o tubo neural oco, né, que vai se diferenciar em cérebro e medula espinhal. E esse ectoderma original, ele é dividido em 3 conjuntos de células. O primeiro conjunto é o tubo neural, que formará o cérebro e a medula espinhal. E o segundo conjunto de células é a epiderme, que formará na parte externa, né, que no caso seria a pele. E o terceiro conjunto de células é o conjunto da crista neural, que elas vão migrar da região de conexão entre o tubo neural e a epiderme, e vai gerar os neurônios periféricos, a glia e células de pigmentação da pele e vários outros tipos de células. Bom, o evento da neurulação primária, exemplificando o que ocorre em anfíbios e amniotas, né, a formação do tubo neural, ela, na figura, está representada onde o ectoderma vai se dobrar, aqui é o dobramento, ele vai se dobrar do ponto mais dorsal, né, que vai formando a epiderme externa. E internamente, o tubo neural vai ser conectado pelas células da crista neural. E vai dar essa formação aqui do tubo, né? Ele vai ficar conectado pelas células da crista neural. Essa aqui é um desenho esquemático, né? Didático, no caso, para melhor entendimento. E essa aqui são imagens reais, né? Desse acontecimento. Aqui é o dobramento, né, da placa neural, né? E aqui, aos poucos, ela vai se fechando, né? Vai se aproximando uma da outra até a formação completa, o fechamento completo, né? Formando esse tubo. Aqui é um outro exemplo, né, da neurulação primária, né? No caso, o acontecimento que acontece nas galinhas, um dos vertebrados. E aqui é um exemplo, né, de todo o desenvolvimento, né, desse animal.
E na figura B, a imagem é uma imagem micrografia, né, desse embrião da galinha. E aqui é a região da placa neural, onde acontece essas etapas, né, o evento. E aqui nessa figura, né, cada uma dessa abaixo corresponde à figura acima, né, em vistas diferentes. Então, nessa figura C, que é o acontecimento da formação, né, do tubo neural, e essa região aqui é a região do mesencéfalo, essa região aqui. Então, nessa região aqui do mesencéfalo está acontecendo isso aqui, é o fechamento do tubo neural. E qual é a importância desse fechamento do tubo neural? Bom, durante esse procedimento, né, esse evento do fechamento desse tubo neural, pode acontecer falhas, né, que vão ser causadas em vários segmentos. Esse aqui é um exemplo do tubo, né, do tubo neural. E esse fechamento em mamíferos e em galinhas, ele acontece de forma diferente, como a gente viu no exemplo seguinte. Ele pode iniciar em qualquer um dos locais, né, ao longo do tubo, tanto do eixo anterior como no eixo posterior. E aqui a gente tem a exemplificação do que pode ocorrer com essas falhas, né, do tubo. A primeira imagem, a gente tem desenvolvimento correto, né, desse fechamento que o recém-nascido ele vai ter essas características. E a imagem D, ela exemplifica o que ocorre quando o não fechamento se dá no neuróporo anterior, que seria nessa região aqui da cerebral, né, da cabeça no caso aqui, no exemplo, ser humano. Então, se esse não fechamento, se essa falha acontecer aqui nessa região 2, vai ocasionar a anencefalia. E se a falha do fechamento acontecer aqui no neuróporo posterior, que é essa região aqui, vai ocasionar a espinha bífida. E aí, conforme onde é ocasionado essa falha, origina outras deformidades, né? No caso, vamos exemplificar apenas essas duas aqui. Bom, essa aqui é a anencefalia, né, que é a falha do fechamento na porção anterior, né, do tubo neural, que nos seres humanos, elas são raras. E o que pode ocasionar essa falha do fechamento do tubo é fatores genéticos, também fatores ambientais, que é a dieta, durante a digestação. E o que é a anencefalia? Que ocorre, né, no caso, ela é quando a calota craniana, né, ela não se forma, ela não é formada totalmente, e o tecido nervoso é mal formado, né, ele ficando exposto, e ele não tem muita expectativa de vida, né, devido a essa deformidade. E outra falha do fechamento pode ocasionar a espinha bífida, né, como a gente já viu, é a falha
na região, no fechamento do neurópado posterior, e ele vai ocasionar a malformação da coluna espinhal, né, onde os ossos, né, dessa região ele vai ficar exposto. E conforme a extensão e a localização dessa lesão, é que vai diagnosticar a gravidade, né, da lesão. E essa lesão, ela é cirúrgica, né, onde é feito o fechamento, que infelizmente causa sequelas, né, que podem ser mentais ou motoras. Bom, e a última etapa da neurulação é denominada de neurulação secundária, que é a formação do cordão medular, cordão ou tubo medular, que em seguida, seu esvaziamento interno forma o tubo neural. Também é considerado o restante do tubo neural, né? A formação restante do tubo neural. Finalização, né? No caso. E essa neurulação secundária, ela ocorre pela condensação, né, das células mesenquimais, que essas células elas vão ser colocadas em concha para formar o cordão medular, né? Isso vai ocorrer na ausência da camada ectodérmica ou da placa neural. Que aí, através do mecanismo morfogenéticos, elas serão organizadas, né, até formar uma cavidade para dar a origem da medula espinhal na região sacral e coxígena. A neurulação também ocorre a diferenciação, né, desse tubo neural, e ela vai acontecer em várias regiões, né, do sistema nervoso, e de três maneiras diferentes, né, podendo ser a nível anatômico macro, né, onde o tubo neural e o seu lúmen, ele vai se expandir, também vai se contrair, formando as câmaras do cérebro e da medula espinhal. E a nível de tecido, as células da parede do tubo neural vai se rearranjar, né, até formar a região funcional do cérebro e da medula. E a nível celular, ocorre que as células neurocepiteliais vão se diferenciar até ser formadas em neurônios e células da glia. Bom, essas são as referências, né, que eu utilizei para a complementação dessa apresentação. As referências das imagens foram colocadas logo abaixo, né, ao longo da apresentação.